Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto tem o patrocínio de Heineken, tecnologia e higienização. Conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar do seu lar. Acesse nossas redes sociais, @Produtos Via Vale. Vamos trazer o médico gourmet Marcos Franck, que hoje vai falar sobre a pimenta dos pobres. Qual é a pimenta dos pobres, Dr. Franck? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Bem, vamos falar primeiro da pimenta dos ricos, né? A pimenta dos ricos era algo tão caro e tão disputado lá por volta de 1400 e pouco, que motivou Portugal, Espanha e outros países a tentarem achar um caminho para as Índias. Isso acabou resultando na descoberta da América por Cristóvão Colombo, na descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Mas o que os portugueses, espanhóis queriam mesmo era achar um caminho para as Índias para trazer pimenta do reino e outras especiarias, mas principalmente pimenta do reino, numa época que não tinha refrigeração e o sabor para a comida era dado também pelas especiarias. Quem fazia esse negócio eram os indianos, que vendiam para os turcos, que vendiam para o pessoal de Veneza, que revendia na Europa. Então, o preço chegava exorbitante na Europa. Os portugueses ficaram ricos quando Vasco da Gama descobriu o caminho para as Índias, né? Trazendo lá navios e mais navios repletos de especiarias. Só que, quando Cristóvão Colombo chegou, ele viu o costume dos índios da América Central de comer uma pimenta. Na verdade, eu sabia que era uma pimenta, parecia para ele uma fruta amarela, vermelha ou verde, que era uma pimenta do gênero capsicum, e que era, na verdade, algo parecido com o nosso pimentão e com as pimentas de cheiro, que nós chamamos, a dedo de moça e outras. Tanto que em 1493 já havia um relato lá de alguém que viajou com Cristóvão Colombo sobre essas plantas. E elas eram utilizadas, os espanhóis levaram isso para a Espanha. No primeiro momento, as pessoas acharam aquela planta muito bonita, usavam ela com fins ornamentais. Depois começaram a provar e viram: peraí, essa planta tem a mesma picância da pimenta do reino. E começaram a usar, e eles podiam plantar em casa. Então, aquilo se espalhou por toda a Europa, e por isso que levou o nome de a pimenta dos pobres, porque qualquer um podia ter pimenta plantando ela. Até então, a pimenta do reino era algo dos ricos. Essas pimentas, antes da chegada do Cristóvão Colombo, já eram usadas, né? Os índios lá, os maias, os astecas, já faziam molhos à base de cebola, com pimentão e com tomate. Era algo que os europeus não conheciam, que eles já usavam, e depois levou alguns séculos ainda para os europeus descobrirem isso. E existia uma receita lá muito importante, que eles misturavam cacau com pimenta e chamavam essa bebida de chocolate, que dá origem ao nosso chocolate, né? Então, a origem aí também na América Central. No Brasil já se tinha isso. E os portugueses também ficaram surpresos com a aplicação que os índios davam para essas pimentas. Existia um alemão chamado Hans Staden, que é nome de rua, porque o que aconteceu com o Hans Staden? Naufragou o navio dele e ele ficou preso pelos índios no litoral do Rio de Janeiro e viveu com os tupinambás, uma tribo lá de índios, durante 8 anos. E ele viu os costumes dos índios, e os índios tinham, além de consumir pimenta, eles tinham uma coisa muito engraçada. Eles faziam uma fogueira, secavam a pimenta e depois eles colocavam a pimenta no fogo, e a fumaça da pimenta eles usavam para afugentar os inimigos e os espíritos de dentro de casa. Ninguém suporta ficar num ambiente onde tem pimenta queimando. E é talvez o precursor aí dos nossos sprays de pimenta. Então, essa é a história da pimenta dos pobres, do pimentão. A pimenta dedo de moça, que qualquer um pode plantar, qualquer um pode ter. Diferente das pimentas do reino lá, que faziam uma grande viagem. E a receita de hoje é uma receita italiana de uma peperonata, uma mistura lá de pimentão com cebola, com tomate, azeitona, boa para colocar
em cima de um pãozinho, usar como entrada, pode ser quente, pode ser fria. Essa era a dica de hoje, então, para os nossos ouvintes. Fala mais sobre essa peperonata aqui, porque eu e a Jussiara ficamos interessados, né? Gostamos aí da pimenta e parece interessante. Eu não conheço por esse nome aí, parece um prato interessante, Dr. Frank. Até comentei que eu estava salivando aqui só de imaginar como deveria ser. Isso, tem dois pratos aí muito interessantes da culinária italiana, né? Um é a caponata, que aí vai berinjela, e também pode ir pimentão e abobrinha, e a peperonata, que é feita aí. Isso é um refogado fácil de fazer, à base de azeite de oliva, né? Vai refogando ali, quando coloca o tomate, ele deixa ele ficar um pouquinho mais sólido, e depois pode usar em cima de uma brusqueta, de um pão, pode usar junto com uma massa, é algo facílimo de fazer, pode ter um potinho guardado na geladeira, para usar quando chega alguém, ou para fazer um lanche no meio da tarde, em cima de uma torradinha. A receita está aí, façam e depois me contem. Tá bom, a Justo até já buscou a imagem aqui na rede social, né? Realmente dá água na boca. Maravilha. Valeu, Dr. Frank, um grande abraço, um bom final de semana. Um grande abraço a todos aí.